Olá a todos que possam estar me assistindo. Eu passei aqui para comentar mais uma polêmica, né? No vídeo anterior, eu estive falando sobre Samuel Mariano, né? Pois é, lamentável que infelizmente, né, aconteçam essas coisas no meio evangélico, né? Porque assim, Jesus disse que viriam os escândalos, e isso seria inevitável, mas ai daqueles por meio dos quais eles viessem, né? E a gente vê que, infelizmente, no cristianismo, o movimento que mais escandaliza é o dos evangélicos, tá? Tem alguns escândalos que são escondidos, né, pela influência e poder de organizações poderosas, né, do cristianismo, como a Igreja Católica, esconde muitos dos seus escândalos, é verdade. Mas não pense que na evangélica seja diferente. E muitas das vezes o que você vê aqui estampado em redes sociais, em manchetes na televisão, são coisas escondidas que alguém vaza e essa informação chega. Mas, usando o mesmo princípio, a mesma lógica, não vaza tanto escândalo da Igreja Católica, tanto escândalo da Igreja Ortodoxa. Aliás, a Ortodoxa quase não sai nada, né? É mais a Igreja Evangélica mesmo que está aí para escandalizar, né? Muitos são os Judas que têm traído a Deus, né, com um beijo nos lábios, né? Pois bem. Bom, se você está chegando aqui, né, que quiser deixar o like aí, fica por sua conta aí, eu agradeço aí se vocês fizerem isso, ajuda o canal a alcançar. O canal é pequeno, praticamente inexistente, né, nessa rede imensa que é o YouTube, mas se você gostar, deixa seu like aí, se inscreva no canal, né? Um tempo, Deus abençoando, esse canal vai crescer, vai melhorar. Um dia eu vou ter tô construindo ali um cômodo, aí vai ser meu estúdio, né? Aí vai ser diferente do que vocês estão vendo aqui. Bom, mas o tema, como vocês puderam ver pelo título, né? É Daniel Mastral para adultos. Daniel Mastral é uma figura pública, né? Eu sei que ele não gosta que falem dele, então os vídeos que tem o nome dele às vezes tem alguma restrição. Talvez seja o caso desse, eu não sei. Esse canal já tem restrição demais, né? Eu mesmo coloco restrição de alguns temas que eu falo, porque não é próprio para crianças, mas às vezes o algoritmo não vai recomendar porque estou falando dele. Vamos lá. Eu acho que mais importante do que falar é como você fala. Então, Daniel Mastral é uma figura pública, então posso falar que desde que haja com princípios de ética, não ofendendo a pessoa. Vamos falar das ideias dele, não da pessoa dele, ok? Vamos lá. Daniel Mastral, para quem não conhece, ele foi por muito tempo, hoje em dia acho que nem tanto, né? Não é mais chamado em outras denominações para palestrar. Ele era palestrante, dava seminários aí sobre batalha espiritual, cura interior. Ele falava de vários assuntos, até de escatologia, né? E assim, eu recomendo que você veja esses DVDs que ele produziu na época, pela BV Books, por outras... Acho que até pela editora Naós, acho que chegou a sair DVD. Os livros dele antigos, Filhos do Fogo, né? Eu tenho a versão da editora Naós, mas depois foi pela BV Books, depois foi indo por outras, né? Pelo Selo Ágape da editora Novo Século, Guerreiros da Luz, Catedral das Sombras. Teve também um outro que veio antes, eu não vou me lembrar agora. Eu sei que são um total de uns 14 livros. E ó, muito bom. Teve a série Quilaim, Nefilim e Icarim, eu gostei, tá? Achei boa. Mas ali você já começa a ver umas coisas assim que destoam um pouco da ortodoxia cristã. Mas você que é adulto, e o título é por isso, Daniel Mastral para adultos. Por que para adulto? O adulto, ao contrário da criança, sabe discernir o que é certo e o que é errado. O adulto sabe, ó, que eu posso, que eu não devo. O adulto tem, né, como diz o ditado aí, o bom malandro sabe onde pisa. Pois é, o adulto ele sabe, ele tem esse discernimento, ao contrário da criança, que é ingênua e é levada a fazer coisas por pessoas que mentoreiam ela, né? Se você vê se um lar, a pessoa não é ética, ela vai ensinar princípios totalmente errados para os seus filhos. Então pensa o lar de uma pessoa que envolvida com ocultismo, ele vai ensinar isso para seus filhos, né? Se você quiser ver o canal de uma youtuber aí que é bruxa, que é praticante de goethe, a Pracy, né?
Esqueci o nome certo dela, é Praise. Se você digitar Praise, vai vir lá, né? A descoberta de mim, uma coisa assim, né? A descoberta de mim mesmo, uma coisa assim. Ela já fez vídeos fazendo ritual aí pra fadas, pra Deus daquela cultura lá, pra os Daimons, aquela cultura, né, da Goetia, junto com a filhinha dela. E eu não vou aqui dizer o que alguém tem que fazer, só que é só para ilustrar. Se você é ocultista, seus filhos vão ser ensinados nisso. Se você é uma pessoa pró-LGBT, você vai ensinar seus filhos isso, vai até induzir tentar fazer que eles sejam, porque você acha que é uma virtude. Então, assim, sempre vai ter essa questão. A criança, ela é mentoreada, então ela vai ser, às vezes, induzida ao erro por alguém que sabe que é certo e que é errado, mas faz. O errado porque sabe, está consciente. Certo? Daniel Mastral, por muito tempo, ele ensinou da maneira ortodoxa, tá? Ele é um ex-satanista da alta magia, fazia parte da Irmandade Satânica. E os livros dele me edificou muito, é muito bom o conteúdo dele. Antigo, né? Os DVDs, né? Na época dos DVDs, saiu Seminário, Batalha Espiritual, saiu Seminário, Batalha Cura, Cura Interior. Eu sempre que eu podia eu adquiria. Muito bons, ele falava bem, ele ilustrava, ele colocava trechos de documentários para ilustrar o que ele estava falando. Era muito bom, muito edificante, muito conhecimento. Falava sobre ciência, falava sobre várias coisas nos livros dele, né? Eu super recomendo. Mas da trilogia Icarim Ai, deu um branco agora. Enfim, tem lá o Nefilim, Icarim, e tem a primeira, Aquilaim, Nefilim e Icarim. Pra cá, ele começou a falar algumas coisas que você vê assim, caramba. História de Mitre, então. Mas vamos entender. Ele, por muito tempo, né, ele tem até um ministério chamado Ministério dos Guerreiros da Luz, né, MGL, e que funciona como uma igreja em células, né, não são cultos presenciais, ultimamente está sendo muito EAD, está sendo à distância, mas não deixa de ser uma maneira viável, né. Os desinstitucionados, né, como eu, que não frequento uma instituição, se vale muito, se nutre muito por meio de vídeos. Mas você tem que ter discernimento. Às vezes um vídeo pode não te edificar, pode falar uma coisa que não destoa da palavra de Deus. Mas até então, eu assistia examinando tudo e retendo o que é bom. Só que teve problemas de ordem particular sobre o filho dele, e o filho dele, infelizmente, né, praticou suicídio. Infelizmente, aí ele cometeu esse atentado à própria vida. É uma questão sensível, né? Eu entendo e respeito a dor de um pai cujo filho possa ter praticado isso. Mas aí depois disso ele começou a defender que quem pratica isso não perde a salvação. Até aí, embora eu não concorde, tá? Para mim a vida é algo tão sagrado que não fui eu que me dei a vida, foi Deus. Eu não tenho direito de tirar, né? Só quem deu a vida pode tirar. Mas até aí ele não é o único. Eu já vi pessoas assim, teólogos, né? Como estou tentando lembrar o nome dele agora. Ah, meu Deus do céu. Se eu lembrar, eu comento o nome dele. Tem um grande teólogo aí, muito conhecido para quem assiste o canal Bibotalk, que já fez vídeos com o Bibo, Rodrigo Bibo, lá do canal. E ele lembrei agora o nome, Vitor Fontana. Ele, juntamente com outra pessoa, eu não vou lembrar o nome da outra pessoa, escreveu um livro que falava acho que é 95 mentiras do meio evangélico, do meio gospel, eu não lembro. E ele colocava como um dos mitos e mentiras aí a questão do suicídio como pecado. Então, ele é teólogo e defende que pode, mas ele é de uma ala mais progressista, mais um pouco liberal, ou neoliberal. Então, até a parte do suicídio em si, por mais que não seja certo, a gente entende que não é único a voz falando isso. Eu não concordo, mas existem outras pessoas defendendo isso. Mas, de uns tempos pra cá, começou outras polêmicas. Bom, meu Deus, será que travou?
Legal, hein? Um beijo de amor, né? Ah, é meu amorzinho, pô. Tá. Bom, retomando aqui. A questão não gira só em torno disso. Ele começou a advogar outras causas, né? Como mencionado, o filho dele, né, felizmente cometeu esse ato, né, do suicídio. Mas o filho dele teve um certo transtorno, né, borderline, né, que se fala. E ele começou também, não sei se por influência dos medicamentos, não sei, começou a ter confusão de ordem sexual e ele não sabia lidar com isso. Ele às vezes sentia atração por pessoas do mesmo sexo e quem via também, em alguns raros vídeos aparece o filho dele, via que ele tinha uns certos trejeitos, né? Então, eu acho que isso também favoreceu o pensamento do Daniel Mastral de que o homossexualismo não é errado, porque ele conhecia o filho dele, era uma pessoa que ele conhecia, o filho, ele amava o filho, então, às vezes acontece de uma pessoa, isso influenciar a opinião de uma pessoa, a pessoa gosta de uma pessoa que pratica determinado ato, que aí primeiro, esse ato não é considerado crime, começa por aí, não é criminalizado, então se torna de foro íntimo. Então, tipo assim, fulano é aquilo, o problema dele, ele não é uma má pessoa. Aí você gosta da pessoa e você de repente começa a amenizar a opinião do assunto sobre o que ela pratica por causa da pessoa. Então a pessoa e o que ela pratica se confundem. Então eu até entendo que a opinião dele amainou sobre esse assunto. Mas aí ele começou a defender isso a ponto de haver uma polêmica recente, né, onde Felipe Heydrich, que era pastor, né? Para quem não sabe, Felipe Heydrich foi aluno do pastor José Maurício, né? Do canal TV Palavra Viva, que também tem o canal do José Maurício. E ele já foi uma pessoa que, por mais que tivesse essa predisposição, porque ninguém se torna, tropeçou na rua e se torna alguma coisa, entendeu? Isso era uma coisa de longa data que já era trabalhada no caráter da pessoa. Talvez ele lutasse contra e desistiu de lutar, né? E ele, para quem não sabe, Felipe Heydrich foi casado com Bianca Toledo, teve toda aquela questão, foi acusado aí. Acho que segundo o entender da justiça, ele não praticou aquilo, né? Que seria foi acusado de pedofilia. E ele sofreu muito, eu acompanhei, na época eu era inscrito no canal dele, acompanhei como ele sofreu, ele foi internado, torturavam psicologicamente, creio até que fisicamente ele chegou a ser preso. A pessoa que jogou ele na jaula, já foi um jaula, aquele estado que nem animais, mas que jogou ele no cárcere lá, falou para todos os presos lá, o policial lá, o carcereiro, falou, é pedófilo aí, ó, dão as boas-vindas. E ele pensou que ia ser abusado, mas aí cada um ficou na sua, falou, não, ninguém vai tocar em você. Então assim, poderia ter acontecido coisas mais graves, né? Que eu acho que até mesmo quem seja de orientação homossexual ou homoafetiva, como falam hoje em dia, não ia querer jamais ser abusado. Nada não consensual poderia ser bom para alguém, né? Então, ele foi poupado disso, mas ele sofreu também muita tortura psicológica e de medicamentosa quando ele esteve lá no hospital psiquiátrico, né? Sem contar de ser preso justamente, pagar pelo que não fez, né? Foi inocentado aí, primeira e segunda instância, se não me falha a memória. Aí, mas agora recentemente ele se assumiu, né? Com uma das pessoas que entrevistou ele primeiro aí, que tem uma grande plataforma aqui, tem um grande canal aqui no YouTube, foi com um cara que ele namorou aí, acho que agora se uniu, né? Não sei
Acho que não é aprovado ainda o casamento homossexual no Brasil, mas eles moram juntos, namorados agora, né? Mas ele ainda se diz pastor. Então eles fizeram lives recentemente e na mesma época que ele foi ministrado por um pastor que hoje já faleceu, que foi o pastor que ministrou, expulsou e desfez o pacto dele, né? Colocou a mão ali e expulsou o Abraxas, que era o espírito mentor dele, o demônio mentor dele. Então assim, eu acho bem edificante, por isso que o título do vídeo é Daniel Mastral para adultos, porque tem aqueles que saem em defesa dele, são advogados em conteste do cara, não importa o que ele fala, porque eu gosto do Daniel Mastral e tá certo. Então ele vai falar de Cabalá judaica, que é uma coisa que já tem alguns vídeos nesse canal sobre isso, tem no outro canal Desmascarando o Ocultismo, né? Talvez eu deixe aqui o card para você ir lá ver, vídeos sobre Cabalá judaica. É uma coisa totalmente dissonante da mensagem do Evangelho, e ele está querendo incorporar uma coisa com a outra. Ele mesmo disse que é inscrito no canal do Rabino Dudu, né? Já acompanhei só por curiosidade, fala muito de Talmud, muito de Cabalá. Pois é, isso não tem nada a ver com o Evangelho, nem com Cristo. Isso eu acho que tem influenciado muito dos seus inscritos, porque no livro A História de Mitri, ele fala de reencarnação. A personagem, ela foi várias na história. Ela era um anjo no céu, então isso está falando de pré-existência. Um anjo que se revoltou, e aí ela foi para a Terra, ela se tornou, até porque só lançou um, vai ser uma trilogia, né? Ele lançou um ela quando caiu na Terra e se tornou humana, ela foi a Rainha Cleópatra na história. Aí depois vai para uma outra parte, ela se tornou Joana d'Arc, né? Depois que morreu, aí depois de alguns séculos virou Joana d'Arc, quando veio de novo para a Terra, e agora é uma outra personagem lá no livro. Então você vê assim, eu nunca entendia, porque quando ele mesmo nos livros dele fala sobre como o kardecismo é o espiritismo kardecista, que acredita em reencarnação, como é uma ilusão, né? Muitos, às vezes, grandes expoentes do espiritismo, na verdade, eram iniciados lá no satanismo e só mantinha a doutrina do engano. Mas agora ele defendendo a reencarnação, e depois eu fui descobrir, ele está muito vinculado com essa questão de Cabalá, e a Cabalá, né? Ela sempre reafirma esse ensinamento aí da reencarnação, né?
que foi muito aberrante para mim, porque antigamente no meu passado eu era sionista. Eu gostava muito de Israel e de judeu. Era bem o contrário de hoje. E quando eu descobri que os rabinos, em vez de... Porque assim, os fariseus eram muito criticados por Jesus, mas eles tinham uma doutrina parecida com a nossa hoje em dia. Eles acreditavam na ressurreição, no juízo final. Aí você vê o judeu de hoje, ele que se diz herdeiro dos fariseus, né? E eles não têm isso mais de acreditar na ressurreição. O negócio deles é reencarnação. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Como é que uma pessoa cai tanto assim? Então, novamente reafirmando, você tem que ter discernimento. Nem tudo que ele ensina é ruim. Por exemplo, eu como uma pessoa apologista, né? Que pratica apologética. Apologética é a defesa racional da fé cristã. Apologética é um termo que na verdade é mais abrangente que isso. É usado para defender qualquer outro pensamento, mas a apologética cristã é isso, é uma defesa racional. Partindo da Bíblia, partindo da filosofia, da teologia, e também, no caso de um apologista da área sobre religiões, ocultismo, esoterismo, você tem que ler isso. O próprio William Schnoebelen, no vídeo, eu também vou tentar deixar no card, está lá no canal Desmascarando o Ocultismo, no último vídeo lá da série Superando Drácula, né, um estudo sobre o vampirismo, ele explica que não é recomendável para o cristão comum ter literatura ocultista em casa. Primeiro, você tem que ter uma vida de busca espiritual, tem que ter uma vida de devoção espiritual e você tem que ter muito discernimento, porque os livros ocultistas fazem lavagem cerebral. Você lê a Bíblia satânica, ela faz muito sentido. Principalmente quando você conhece o falso evangelho, da glorificação do homem, e vê letras que exaltam o homem em vez de exaltar a Deus, de muitas canções ditas louvores, louvor para o ego, né? Aliás, o ego é muito importante para o satanismo, né? Inclusive, muitas pessoas falam, né, que nem a Prace do canal Na Descoberta de Mim Mesmo, ela fala que Deus é um erro, porque na verdade Deus é o ego levado às suas últimas consequências. Então você não deve, em vez de chamar ele de Deus, deve chamar de ego, porque na verdade, na concepção ocultista dos ateus que praticam magia, o importante é você, é sempre o centro das coisas, você ser o centro das coisas. Daí o problema da teologia coaching, né? Daí o problema dessa teologia de David Leonardo, né? Que eu não vou falar muito, se você mencionar isso daí ele já fica de implicância, né? Qualquer canal que fala desses caras tem uma séria restrição. Mas essas teologias que defendem que o homem é o centro das coisas, o homem como medida das coisas, e não é, né? Nada é sobre a gente, tudo é sobre Deus, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então assim, mas voltando aqui, o ocultismo valoriza muito isso, o ego. O ego é muito glorificado no satanismo de Anton LaVey, na Bíblia satânica de Anton LaVey. Então assim, são livros que se a pessoa é carnal, se é um adolescente, você tem um livro desse, você é um cristão comum, você não tem aquela vida espiritual levada às últimas consequências de consagração que nenhum um sacerdote tem que ter, né? Na verdade todo cristão é um sacerdote diante de Deus, mas eu me refiro ali a um pastor, alguém que tem que realmente buscar muito mais, porque ele vive por ministério, ele não trabalha fora, o negócio dele é ali, então ele tem que se dedicar ao ensino. Se você não é um cristão bem edificado na palavra de Deus, não é recomendável. E se você tem isso, não deixa numa prateleira lá na biblioteca da casa ali, na sala da casa onde todo mundo mexe. Porque crianças, adolescentes, são muito expostos a esse tipo de literatura já lá fora, na escola. Como eu disse num vídeo, é tão fácil conseguir isso via PDF, então assim, não é para qualquer um, gente. Faz uma lavagem cerebral, coloca dúvidas sobre a bondade de Deus, coloca Satanás como uma figura que só quer libertar o homem, compara Satanás à figura de Prometeus. Quem conhece a mitologia grega sabe, os deuses eram rudes e cruéis, eles criaram os homens, mas não queriam compartilhar o segredo do fogo com o homem. Aí os homens se sentiam frio, viviam em cavernas. E aí o que acontece? Prometeus foi lá, né, o bom herói, foi lá, roubou dos deuses o fogo, lá do Olimpo, lá no Monte Olimpo, desceu e deu para a humanidade. Ó, como ele é o herói da humanidade. Aí ele foi punido pelos deuses, foi acorrentado, e todos os dias um corvo se alimentava do seu fígado, né? Ele foi acorrentado numa rocha, no mar, e os corvos se alimentavam do seu fígado, e quando estava crescendo de novo, para ele voltar a ficar forte e se libertar, vinha um corvo e comia de novo. Essa é, resumidamente, a lenda de Prometeus. E ela, na verdade, é muito usada como uma parábola para Satanás, pelos ocultistas. Eles falam que Satanás ele foi penalizado por Deus porque ele quis trazer conhecimento para a humanidade. Porque
ele quis lá no Éden tornar o homem livre. O homem era um robozinho de Deus, o grande ditador universal, como eles falam. E aí Satanás veio libertar o homem e a mulher, né, dando da árvore do conhecimento para que o homem fosse livre, e Deus não gostou disso. É isso que eles pintam. Então é muito perigoso qualquer um ler esse tipo de livro. Mas eu, no caso, como apologista desse assunto, tendo discernimento e sendo uma pessoa que tem constantemente orar e buscar a Deus, por mais falhos que sejamos, porque senão somos alvos fáceis de ataque, né? Só ter canal sobre isso aqui e uma pessoa do mal, de má índole, ver, já pode simplesmente, se você não está bem espiritualmente, pode fazer algo contra a sua vida e pegar. Então é muita responsabilidade falar desses assuntos. Não é simplesmente, eu vou abrir um canal e meter o pau. Não, não é assim não. Não pode falar de qualquer coisa assim, de maneira irresponsável. Primeiro, porque tem leis. Segundo, tem pessoas do mal que vão visualizar, por curiosidade, seu vídeo e vão falar, tá falando isso? Vamos ver se ele tá tão em dias com Deus dele assim. Pode fazer algo contra a sua vida. Você é uma figura pública quando está aqui. Tem como descobrir seu nome, onde você mora. Então, assim, muita responsabilidade quando a gente fala de algo. Então, num caso, não aconselho a qualquer um ter, mas se a pessoa ela trabalha na área de apologética, ela tem que ler sobre isso, entende? Mas a falta de leitura em pessoas como Daniel Mastral desse assunto faz com que eles, quando entrem em contato com esse tipo de literatura, abrace. E a Cabala é isso, ela é algo que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus. Os judeus foram levados para a Babilônia e voltaram falando sobre esse tipo de coisa. Não todos eles, porque a Cabala sempre foi um ensinamento secreto. Inclusive o termo Cabala significa isso, é receber. Então assim, é uma tradição que é recebida, mas é só para os iniciados. Tanto eles são seletivos que eles falam assim, Moisés estava lá no alto do monte recebendo a Torá escrita, a lei, lá da parte de Deus, os 10 mandamentos lá em cima, e 70 sábios estavam lá na base do monte. Enquanto Moisés estaria recebendo de Deus ali as tábuas da lei, Deus estaria dando para esses 70 sábios que estavam lá na base do monte um ensinamento que, segundo os talmudistas, os judeus talmudistas, é superior àquele que foi dado para Moisés. Ou seja, é como se Deus estivesse enganando Moisés. Vem cá, Moisés, e com a outra mão dando a verdadeira sabedoria para aqueles 70 judeus que estavam ali embaixo. Então eles mesmo, quando o judeu dos dias de hoje fala esse tipo de coisa, ele está querendo dizer que o Talmud é muito melhor que a Torá. Ele está dizendo que aquilo que Deus revelou na lei é lixo, comparado com o que foi dado para o Talmud. E a gente sabe que não é isso, né? Mas quando você entra para a Cabala, você está aceitando o Talmud, porque é o livro da Cabala. Então, infelizmente, é um outro ponto desfavorável. Ele também, algumas pessoas acusam ele de fazer tipo como se fosse um marketing da igreja de Satanás ou do satanismo. Essa parte eu confesso que também você tem que ter discernimento. A problemática que eu vejo nessa parte em Daniel Mastral é que ele tem advogado aquela causa universalista, mas que é tão mais... Ele levou o universalismo à última consequência. Para quem não sabe, dentro da teologia cristã, houve muitos universalistas. Na igreja primitiva, né, embora não seja o nome certo, né, porque primitiva é a ideia de algo não desenvolvido, e a teologia dos primeiros tempos era muito desenvolvida já. Então, a igreja no início, nos seus primórdios, teve alguns teólogos como Orígenes, que defendeu o universalismo, que todos seriam salvos no final dos tempos por meio de uma, como ele chama, restauração universal. Tudo seria restaurado. E as pessoas que estariam no inferno sofrendo seriam perdoadas. Mas nem Orígenes falava explicitamente sobre perdão de demônios, sobre perdão de anjos caídos, nem nada do gênero. Mas o problema é que o Daniel Mastral levou, né, essas últimas consequências. Recentemente, né, nesse século XX, tivemos a figura de John Stott. Ele, né, era universalista, ele acreditava que todos receberiam perdão, mas eu nunca achei nos livros dele falando sobre os demônios serem perdoados. Agora o que o Daniel Mastral está falando é que os demônios serão perdoados. Isso daí eu vejo com muita, assim, sabe, com muita desaprovação, porque se isso fosse verdade, ou se tivesse uma base de verdade nisso, teria que ser tirado da Bíblia, mas isso daí é só uma especulação filosófica, entende?
Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não fala que anjos caídos serão perdoados. Muito pelo contrário. Sempre quando fala do castigo, da punição, ela fala que é eterna, né? E a palavra eterna, que é usado lá, ela está querendo dizer, tanto no grego quanto no hebraico, ela dá a entender uma coisa que nunca tem fim, porque no original, se fosse traduzir ao pé da letra, seria pelos séculos dos séculos dos séculos. Quando se usa esse termo, ou quando se usa que nem lá em Salmos, de eternidade a eternidade tu és Deus, é porque está querendo maximizar o sentido da palavra ali. Eternidade é algo eterno, você entende que é algo que não tem começo nem fim, mas de eternidade a eternidade é para reforçar realmente que, para você não confundir que é algo que tem uma duração imensa, em milhões de anos, mas que tem início e fim. Não, é algo que não tem fim mesmo, eternidade é eternidade. E é o mesmo tipo de palavra que é usada quando se fala do castigo eterno, quando se fala do inferno. Então, infelizmente, é mais um ponto desfavorável aí na figura dos ensinamentos de Daniel Mastral, né? Eu tenho certeza que ele não é uma pessoa que está agindo isso de má índole, como alguns estão falando, que não, ele é um infiltrado, algo do tipo. Eu não acredito que seja, porque ele já falou tanta coisa, principalmente dos primeiros tempos, os primeiros vídeos do canal dele, os primeiros DVDs, foi antes ainda do YouTube, os DVDs dele, eu ainda tenho. E os livros também, como disse, os primeiros 14 livros, nossa, muita coisa que ele falou do satanismo que eu acho que a Irmandade Satânica não ia gostar, não. Que não justificaria. Ele poderia se infiltrar e inventar qualquer outra coisa, ou chover no molhado e falar de coisas que você já encontra em livros do tema, né? Não, mas ele deu muita coisa que não era interessante falar. Então eu não creio que ele seja infiltrado, um agente duplo. É possível, na verdade, a parte do agente duplo, se você parar para pensar que eles poderiam pegar um ponto nefrálgico, um ponto importante na vida dele e pressionar. Se você falar, vai acontecer algo com a sua família. Se você falar, né? Porque às vezes a gente não se importa tanto no ato de dizer a verdade, a gente não se importa muitas vezes com a nossa própria integridade, mas quando é alguém que a gente ama, a gente, né? Mas eu não quero dizer com isso que ele age de má fé propositadamente. Eu acho que ele é mais uma pessoa, e aqui eu entro na esfera da demonologia e da questão da possessão, que está naqueles estágios, para quem não sabe, existem estágios na possessão demoníaca. Quando a pessoa está realmente possuída, ela já é possuída, vem de posse, ela já é posse do demônio. O demônio já tem ela ali, já tem a alma dela, nem que seja naquele momento ali, sob controle. Então ela já é, vamos dizer assim, um fantoche do diabo. O diabo já usa ela diretamente. O diabo, modo de dizer, não precisa ser o diabo, demônios, né? Então, existem estágios. Existe o estágio do assédio sexual, o assédio demoníaco. É que a gente usa muito essa palavra para a área sexual, né? Mas o assédio é assediar, é cercar, é se aproximar o suficiente ali para querer, né, tomar posse ali. Então tem a parte do assédio. E eu já estou finalizando aqui, mas eu preciso explicar essa parte para ficar bem explicado. O assédio demoníaco é quando ele começa a te cercar, ele está investindo contra a sua vida, te atacando, e cada vez o cerco vai se fechando, ele vai chegando mais perto, mais perto. E depois vai ter a parte da infestação. A parte da infestação é como qualquer infestação de praga que começa a atacar mais internamente uma casa, por exemplo. Geralmente você vai falar de infestação em casas ou em animais, tipo é algo que está te sugando ali, ele começa a te atacar fisicamente e mentalmente. São as setas, são os dados do inimigo, né? Por isso que Efésios 6 fala sobre a armadura, sobre vestir a armadura, o capacete da salvação, para proteger sua mente dessas setas. E eu acho que ele está nesse estágio. Eu acho que ele foi muito atacado, perdeu filho, perdeu esposa recentemente, e o diabo foi usando cada dessas dores, cada desses ataques, cada brecha na armadura para atingir ele, de certa forma, tornar ele esse tipo de pessoa liberal. Ele não ensinava isso. Você já viu os primeiros vídeos dele, ele não ensinava essas coisas polêmicas. Aí de repente começou a se abrir. Então, para finalizar, e agora eu estou falando... realmente aqui querendo terminar o vídeo, que ficou muito mais longo do que eu queria, você
pode assistir o canal dele, você pode ler os livros deles, mas você que é adulto, que é maduro espiritualmente, me refiro a você que é nascido de novo, tem convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e só ela é a sua base de fé. Então você vai ler tudo, examinar, comparar com a Bíblia. O que for bom você pode pegar. Do contrário, você não poderia ler livro secular, não poderia ler Shakespeare, não poderia ler nada, porque tanta coisa que contamina, mas o que contamina mais é o que sai do homem, não o que entra, porque você vai examinar e não vai deixar entrar o que é sujo. Então, você que é adulto e maduro, você pode ainda ver alguma coisa ou outra, até porque eu faço isso, eu acompanho vídeos do canal dele, não vou dizer todos, mas alguns eu acompanho, porque me serve em parte sobre o estudo do tema, e me serve para fazer esse vídeo, por exemplo, tive que assistir vídeos onde ele defende essas coisas, entende? Então, tudo é puro aos puros nesse sentido, porque você não vai deixar de ser puro, você vai examinar a coisa e você vai saber o que é certo e o que é errado ali, e vai sinalizar para a pessoa que termina atrás não tropeçar nisso, entendeu? Então, Daniel Mastral para adultos nesse sentido. Examine. Você não é criança para ser levado por vento de doutrina. Você conhece a palavra de Deus? Então é nesse sentido, tá bom, meus irmãos? É isso, é minha opinião sobre o tema. Não acho que ele está agindo de má fé, mas eu acho que ele pode estar sendo, atacado pelo maligno, usado pelo maligno, na sua inocência de achar que cabala judaica é algo bom. Acho que ele nunca leu o Talmud, ele nunca viu o que o Talmud fala de Jesus, senão ele mudaria um pouco o conceito dele. Tá bom, meus irmãos? É isso. Fique com Deus e até a próxima.